Se tem uma proposta que funciona do Renan Santos, é o prender o Eu queria matou. hoje anunciar uma loucura aqui. Eu tô com um cara que foi alvo da, assim, da mais pura perseguição política por parte do governo do estado dele. Eu tô aqui com um cara que é do estado mais perigoso do Brasil. Eu tô aqui com um cara que sofreu uma decisão oriunda do governo do estado dele, que é praticamente uma sentença de morte, tá? E eu queria fazer um convite suicida pra esse cara. Chega aí. Fala, meu presidente. Tamo com o grande Hugo Leonardo. Como é que tá, meu velho? Ó, Hugo, dá um toque pra galera sobre a perseguição que você passou, por favor. Presidente, eu sou um dos delegados lá do estado do Ceará que mais trabalhei contra as organizações criminosas lá do meu estado, né? Já são 16 anos nessa luta, 8 como delegado da Polícia Civil. Antes eu fui delegado policial militar e ainda passei 3 anos no Tribunal de Justiça e sempre a gente priorizou esse tipo de enfrentamento. Então, de lá para cá, eu vim dedicando a minha vida a isso, me arrisquei diversas vezes. Minha vida assim, passou por um fio em diversas situações literais assim, de troca de tiro com bandido. E aí só um adendo aqui, a sua proposta de pré-candidatura prendeu, matou, ela funciona. Ela funciona, eu digo isso para o Brasil inteiro. Se tem uma proposta que funciona do Renan Santos, é o prendeu, matou. E eu digo isso porque nós aplicamos isso na prática na cidade de Caucaia. A cidade de Caucaia, à época, era a cidade mais violenta do país. Nós tivemos 360 homicídios em 365 dias do ano de 2020. Isso está no Anuário de Segurança Pública. E nós adotamos um enfrentamento, mesmo severo, tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar, em Caucaia, para resolver o problema. E nós conseguimos reduzir em 50% os homicídios de Caucaia, tirando inclusive ela do top 30 das cidades mais violentas do Brasil. E aconteceu basicamente isso aí. Os bandidos que quiseram se entregar foram presos. Aqueles que resistiram foram mortos. Então, podem ter certeza como prendeu, matou, funciona no Brasil. Mas voltando aqui ao meu caso, eu sou esse delegado, sempre fui esse delegado que eu estou falando aqui agora, e eu deixei do dia para a noite de ser um dos melhores delegados da instituição para ser o pior. Quando? Quando eu decidi me colocar à disposição da população numa pré-candidatura ao Senado e pela missão. E aí algumas pessoas do governo do estado, do dia para a noite, e no dia do lançamento da minha pré-candidatura ao Senado, quando o Guto foi lá em Fortaleza fazer esse registro, publicou no Diário Oficial uma punição, aliás, um procedimento administrativo disciplinar, que pode gerar inclusive como punição a demissão, e o afastamento por 120 dias do meu cargo por conta de um posicionamento que eu tive numa agenda de pré-candidatura com outros pré-candidatos a deputados federais lá do Ceará, onde nós mostramos para a população uma situação de grave segurança pública no município de Cariré, onde uma organização criminosa, basicamente, ela estava cobrando uma taxa em cima da venda de garrafões de água na cidade, e os comerciantes extorquidos só poderiam vender água naquela cidade, que é em Cariré, se pagasse R$ 1 para a facção. E nós mostramos essa situação, fomos os primeiros a mostrar, depois a imprensa foi até o local, verificou que era verdade, outros pré-candidatos também foram lá verificar a situação, e por conta disso, esse foi o motivo, eu fui de folga com meus meios próprios, civil, como cidadão, mostrar a situação e como pré-candidato. E aí esse foi o motivo para tirarem meu distintivo, tirarem minha arma, tirarem meu colete, minha funcional, tudo que me pertence da Polícia Civil, e me deixaram, basicamente, botar um alvo nas minhas costas, né, por conta dessa perseguição. E aí, isso, eles achando que iam me impedir, ou iam me intimidar, ou iam me dissuadir a concorrer ao pleito que eu estava me propondo ali para a população. Então, hoje eu me encontro na situação de afastado do cargo, por punição, desarmado, sem minha arma, sem minha funcional, sem minhas coisas, e a gente está tentando reverter isso aí judicialmente, essa injustiça que estão fazendo lá no estado do Ceará. Queria propor um negócio pra você. Eles querem vencer você fazendo você não ser candidato ao Senado, certo? Querem te colocar medo por conta das posições, senador. No fundo, eles estão te punindo por você ter entrado num jogo no estado mais perigoso do Brasil. O Ceará é o estado mais perigoso do Brasil. O Ceará tem uma taxa de mortalidade que ultrapassa de outros estados perigosíssimos. O Ceará está passando por um processo de tomada das regiões dele por parte do crime organizado. E esse governador é absolutamente leniente. A título de curiosidade, eu já fui condenado 2 vezes por falar dele ali. E falar sobre crime com ele. E ele vai lá e ele ganha na justiça. Porque parece que o judiciário do Ceará, não só nesse caso, tá? Ele gosta de condenar quem não tem a ver com essa turma. Então, já que ele é tão poderoso, ele quer ter uma vitória, ele quer fazer com que você não seja candidato ao Senado. E que tal você desistir de ser candidato ao Senado e você se tornar pré-candidato ao governo do Ceará? Porque isso é o verdadeiro pesadelo pra esse cara. Esse cara não vai poder fugir de você nos debates. Esse cara não vai poder fugir de você no olho a olho. Esse cara vai ter, em algum momento, que ver você subir nas pesquisas. E aí esse cara que tentou achar que ia te apagar, o candidato a Santos, deixa eu pagar, gerou o maior problema da vida dele. Esse cara é o responsável por muita gente no Ceará morrer. Muita gente. Esse cara é o responsável direto por a polícia do Ceará não conseguir atuar de maneira enfática. Por não ter a liderança que um governador tem que ter em colocar as forças de segurança para destruir esses caras. Esse cara é um maldito. Esse cara tem a mão dele cheia de sangue. E aí, em nome da Antônia Ione Rodrigues da Silva, que morreu sendo atacada pelo Comando Vermelho, e em nome de todas as pessoas que foram vítimas disso, um cara com o teu caráter, com a tua força moral, com a tua inteligência, ser pré-candidato a governador, é a única resposta moral possível que a gente pode dar. Aí eu te faço esse convite se você gostaria. Você toparia essa briga. Que, ferrado você já tá.
Ferrado, eles já te ferraram. Agora eu tô afim de me ferrar junto com você. E não só eu, como tem 10 mil pessoas aqui, todo mundo se ferra junto com você. Vamos pra cima desses caras. Vamos mostrar que dá pra fazer uma guerra no Ceará. E vamos ganhar eu a eleição pra presidente, você a eleição pro governador, e vamos junto fazer a operação que vai destruir o crime organizado no estado. Bora? Presidente, durante a minha vida toda, eu nunca me escondi, nunca desisti ou me furtei de desafios, né? Se o senhor está querendo que a gente assuma essa missão dada, missão cumprida. Eu falei para eles que eu ia voltar para o Ceará mais forte. Eles cutucaram onça com vara curta porque eles quiseram. Se for isso, bora para cima. Não, e bora muito pra cima. Aqui, ó. Como diz, você caiu pra cima. Literalmente caiu pra cima. Vocês acharam que iam derrubar você fazendo isso, iam te botar medo? Pois bem, agora, mano, você vai encarar esse cara no debate. Você não vai poder fugir dele na televisão. Todos os veículos de imprensa no Ceará vão cobrir o crescimento dele. E eu vou retornar no Ceará pra rodar com você lá. E vamos crescer. E assim, recado não só pro governador, que é leniente com o crime. Já fui condenado por falar isso. Você já tá sofrendo isso mais do que eu na pele. É recado pras facções do Ceará. Nós vamos virar o jogo. O Ceará é o primeiro, mais do que o Rio. O primeiro lugar que a gente tem que recuperar é o Ceará. E você é o homem a fazer isso. Obrigado, presidente. Eu queria agradecer a confiança, acima de tudo. Pode ter certeza que, da minha parte, a gente vai fazer o possível para vencer esse pleito, seja qual for o cargo, até porque, durante toda a minha vida, eu sou servidor público desde os 19 anos. Né? Eu estou nessa guerra, já vai para 17 anos. Então, assim, não vai ser essa não vai ser a última vez que eu vou brigar pelo povo do Ceará. Né? Mas, com certeza, a gente vai brigar nas urnas dessa vez. Maravilhoso. Até porque nas outras brigas você já ganharia deles também. Obrigado, meu velho. Valeu, presidente. Tamo junto. Tamo junto. Siga, quais são as redes sociais para seguir, ó? Riso, põe na tela. Ó, delegado Hugo com 2Gs Leonardo. Aí, né, pra achar o arroba del, de delegado, ponto, Hugo com 2Gs Leonardo, tudo junto. Todo mundo, bora seguir ele. Tá fixado no chat. Tá fixado no chat. Todo mundo siga ele e vamos pra cima. Eu tava, né, com essa agonia, eu tava falando com o Pedrinho, que a gente tava propondo uma guerra no Ceará. Falei, pô, se eu ganhar pra presidente, a primeira coisa que eu vou fazer é uma intervenção Santa Quitéria, sabe? Ir pra cidades que o comando vermelho tá tomando muito. E aí, problema, tá faltando agora o nosso governador lá. Agora eu tô muito tranquilo, muito tranquilo. Você é o cara certo, no lugar certo pra gente fazer a coisa certa na hora certa. E a gente vai para cima. Vamos para cima, pode ter certeza. Maravilhoso, meu velho. Valeu, presidente. Bora, guerra.